Olá pessoal, professor Joslin Pontes, língua portuguesa. Essa aqui é uma aula de correção da atividade da página 32 do livro didático, questão de 1 a 5. Estou utilizando aqui o Canva para fazer essas correções. Lembrando que na postagem eu especifiquei que você poderia fazer tanto pelo documentos Google lá postado, aquele que ao você entrar pode editar, pode escrever na própria tarefa, digitando, formatando, somente as respostas, né? E também deixei a possibilidade de vocês fazerem isso no caderno, tá? Sendo feito no caderno, vocês deveriam fazer a caneta azul ou preta, letra bem legível, né? Somente as respostas também, e tirar uma boa foto antes de postar na plataforma. Vamos à correção. Essa atividade gerou muitas dúvidas, então vamos fazer aqui com calma, beleza? Então temos lá a questão 1, né, temos a análise de duas expressões aí, de duas orações. Precisava de seu chapéu, subiu para ir buscar o chapéu. Percebo que antes desses termos destacados aí pelas linha pontilhada, né, nós temos o verbo precisava e a locução verbal ir buscar. Esses dois verbos, eles pedem algo a mais para ter o seu sentido completo. Esse algo a mais, a gramática chama de objeto, né? São quando os verbos necessitam de algo a mais. E verbos que necessitam de complementos são chamados de verbos transitivos, ok? Logo, há também verbos que não necessitam desse complemento. Há verbos que, por si só, já adquirem o significado completo. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui nas respostas, né? Ele está pedindo o quê? Ele pediu que se eles têm a mesma classificação, os termos destacados, né? Perceba que o verbo precisava, ele está aqui, né, utilizando uma preposição de, que precisa de alguma coisa. Já na locução verbal, ir buscar, quem busca, busca alguma coisa. De modo que verbos que utilizam preposição e seu complemento são chamados de verbos transitivos indiretos, e aqueles verbos que não utilizam preposição são classificados de verbos transitivos diretos. Então, resposta aí da questão 1, os termos destacados não exercem a mesma função, pois enquanto um é objeto direto e objeto indireto, né, pelo uso de preposição, o outro é um objeto direto. E o que vai diferenciar os dois, as duas classificações, pessoal, é o uso de preposição. Mas aí, vocês têm que lembrar o que são preposições, tá? Então, há preposições chamadas de preposições essenciais, aquelas mais importantes, mais presentes ao estabelecer relação entre dois termos. Então, é interessante que vocês estudem essas preposições e tenham elas na cabeça, tá? Para isso, eu postei um vídeo lá com a musiquinha, né? Com esse link aqui, ó. Com esse link aqui nos comentários, eu coloquei lá esse vídeo para vocês darem uma olhada numa musiquinha de forma de facilitar para vocês decorarem essas preposições, tá? Então, o a, o ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. São palavrinhas essenciais, não são todas as preposições aqui presentes, mas são aquelas mais importantes, mais usuais na construção de uma frase, na construção de um termo, estabelecendo relação entre duas palavras. Agora, pessoal, perceba que a questão 2, né, a questão 2 está pedindo para analisar essa oração aqui, todos ficaram no corredor, mirando, comentando, né? E aí a questão pede o seguinte, para classificar os verbos destacados quanto à transitividade.
né? Então, quanto à transitividade, esses verbos eles são intransitivos, pois possuem sentido sem auxílio de complemento, tá bom? Então percebam que dentro do contexto, ou seja, como ele foi utilizado no texto específico, e aqui ele está tirando um trecho de um texto do próprio livro, percebam que esses verbos em si mantêm o significado completo, sem necessidade de algo a mais para atingir esse sentido. Então, é bom que vocês saibam que, a depender do uso desses verbos, do contexto de como eles são utilizados, esses verbos podem pedir complemento e às vezes podem não pedir complemento. Vai depender de como ele está sendo usado na situação comunicativa. Beleza? Então, vejamos aqui. Resposta, né, já está feita, já comentamos, e aqui eu coloquei, né, exemplos, porque na letra B ele pede para você reescrever a frase acima no caderno, né, de modo que os verbos ganhem uma transitividade diferente, né? No caso aqui eu refiz a frase, né? Então percebam aqui, ó, o verbo mirar, né, nesse exemplo, ó, o Palmeiras sempre mirou o título do campeonato. Então quem mira algo, né, tem o objetivo de algo. E os jornais comentaram a grande atuação do time. Então, percebo que o verbo mirar e o verbo comentar, eles aqui já pediram, né, um complemento, algo a mais. E nos dois casos, esse complemento não se utilizou preposição. Percebam que o a aqui, ó, não exerce a função de preposição, né? A função dele desse a aqui é a função de um artigo. Então perceba que comenta algo. Quem mira algo, tá bom? Nesse sentido aqui. Perceba que esses verbos, a depender do contexto que ele está sendo utilizado, eles podem até mudar de transitividade, eles podem exigir uma preposição, vai depender de como ele está sendo usado na situação frasal, ok? Aí da questão 2, né, letra C, ele pede para você classificar os verbos quanto à transitividade apresentada na reescritura, né? Então, ó, a depender do contexto em que os verbos são colocados no enunciados, né, eles podem exigir complemento, transitivos, ou não ter necessidade de complemento, intransitivos, tá? No caso lá da questão anterior, os dois termos destacados, eles exercem a função de objetos direto, porque tanto o verbo mirar quanto o verbo comentar, eles aqui são verbos transitivos diretos, ou seja, exige complemento e esse complemento não utiliza preposição, beleza? Então, nesse caso específico aqui, do exemplo que eu coloquei, né, esses verbos são transitivos diretos, né, e aqui esses termos destacados são objetos diretos, ok? Sigamos. Questão 3. Isso aqui é muito importante, tá? Esse tipo de estrutura em análise gramatical. Ele tirou um trecho aqui lá do próprio texto, né, lá do livro didático de vocês, e tá lá, mostrei-lhe o relógio para que visse que o tempo estava passando, ponto final. Então temos aí o verbo mostrar, né? Perceba que esse verbo mostrar, ele pede complemento, ele não funciona sozinho, né? Ele precisa de algo a mais para ter sentido. No caso aqui, ele pediu duas situações, né? O verbo mostrar, percebam que quem mostra algo a alguém. Percebam que esse a alguém, esse a é uma preposição. Então, quando você direcionar para quem foi, para quem você mostrou algo, esse a indica uma preposição, portanto, será um objeto indireto, né? Então, percebam, mostrei. O que foi que ele mostrou? O relógio. Quem mostra algo, o relógio. O relógio aqui é um objeto direto, ok? Quem mostra algo a alguém. Quem é esse alguém? O lhe. O lhe está exercendo esse papel de alguém. Mostra a
ele, no caso, né? Seria ou mostrar a ela, né? Então, o lhe está exercendo esse papel de a alguém, tá? Então, o lhe vai exercer a função de objeto indireto, enquanto o relógio vai exercer a função de objeto direto. Ora, se esse verbo aqui, além de pedir um objeto direto, pede um objeto indireto, ele é bitransitivo, ou seja, ele pede dois complementos, um objeto direto e o outro objeto indireto, ok? Então, percebam novamente que há verbos que exigem dois complementos. No caso de mostrar, quem mostra, mostra algo, mostrou o relógio. Quem mostra, mostra algo a alguém, o alguém aqui está sendo representado pelo pronome lhe, de modo que o relógio é o objeto direto e o lhe vai exercer a função de objeto indireto, tá ok? Porque aqui é equivalente a ela, e esse a ela seria preposicionado, porque quem mostra, mostra algo a alguém, esse a indica preposição. Ainda questão 3, estamos lá analisando essa oração aqui, mostrei-lhe o relógio para que visse que o tempo estava passando, já respondemos a letra A, e a letra B pede o seguinte, lá na questão 3, como se classifica o complemento o relógio, né? Então, se você voltar lá na frase, já mostrei para vocês, né? Quem mostra, mostra algo, mostrei o relógio. Então, o relógio aqui vai exercer a função de objeto direto, ok? Na letra C, né, tá lá pedindo, letra C da 3, quanto à transitividade, qual é a classificação do verbo em destaque? Né? O verbo em destaque é mostrei, né? Mostrei na frase, ele é bitransitivo, ou seja, ele pede dois complementos, né? Um complemento é objeto direto, outro complemento é um objeto indireto, de forma que esse verbo mostrar, ele é um verbo transitivo direto e indireto, tá? Por pedir dois complementos, um preposicionado, outro não. Então perceba, ó, mostrei o relógio, quem mostra, mostra algo, então o relógio vai ser o objeto direto. Mostrei-lhe, o lhe está exercendo o papel de a alguém, quem mostra, mostra algo a alguém. Novamente, perceba esse a, é esse a que vai definir que esse pronome aqui está preposicionado, representando um termo preposicionado, de um modo que ele vai ser transitivo indireto, um objeto indireto, tá bom? Então, novamente, né, a classificação do complemento relógio é objeto direto, porque ele está sendo complementado sem utilização de preposição, lembrando que as preposições estão lá em cima, né? E o verbo mostrei, né, na frase, ele é bitransitivo, porque ele pode ser transitivo direto e indireto, porque ele pede dois complementos, um sem preposição e o outro preposicionado. E a gramática chama isso de verbos bitransitivos, ok? Transitivo direto e indireto. Questão 4. Questão 4 pede lá no livro de vocês, avalie o uso do pronome oblíquo me nos seguintes trechos do conto de Enigma. Lembrando que esse pronome, chamado de pronome oblíquo, a gente já viu ele antes, nas aulas anteriores, e vimos que ele exerce o papel de objeto, né? Ele substitui aquele complemento exigido lá pelo verbo. Então, temos três situações, três frases. Os romances de Conan Doyle me deram o desejo de empreender alguma façanha no gênero de Sherlock Holmes. 2. Ela estava tão nervosa que me abraçou e até beijou freneticamente. 3. Com a senhora, não. Exijo que me entregue um anel. Então, temos aí três situações da utilização do pronome oblíquo me, né? De forma que, se ele está substituindo um objeto, né, ele pode exercer a função ou de objeto direto ou objeto indireto. Quem vai definir isso?
a situação em que o verbo está sendo utilizado em cada situação, tá? Então, a depender de como o verbo está sendo utilizado, ele pode ser intransitivo, mas ele pode ser transitivo. Se for transitivo, pode ser indireto, pode ser indireto, depende da situação em que ele está sendo usado. Vamos conferir então cada um deles. Lá no 1, por exemplo, é transitivo indireto, pois o verbo pede a preposição, né, e equivale, melhor dizendo, deram em mim o desejo, né? Então, percebo a preposição em aqui presente, né? Então, como é equivalente a deram em mim, esse em está preposicionado, então ele vai ser transitivo indireto, né? O verbo ali, o pronome ali, ele vai exercer o papel de objeto indireto. Já no item 2, percebam que ele vai ser objeto direto, pois o verbo abraçar é transitivo direto. Quem abraça, abraça alguém, né? Então, lá no sentido lá, ó, ela estava tão nervosa que me abraçou. Quem abraça, abraça alguém. É equivalente a abraçou eu, por exemplo. Como a gente não utiliza abraçar eu, porque o eu é utilizado para um pronome que exerce a função de sujeito e não de objeto, você coloca o me, que é o pronome adequado para substituição de objeto, né? Como o verbo abraçar é transitivo direto, o me vai exercer o papel de objeto direto. Já no item 3, o me, né, equivale a entregue a mim, novamente a preposição aqui aparecendo. E quando a preposição estiver presente junto ao complemento, né, o verbo vai ser intransitivo. Sendo o verbo intransitivo, o me, exercendo o papel de complemento, vai ser classificado como objeto indireto. Vejamos a questão 5, né? A questão 5 vai mexer com verbos de ligação. Há verbos, gente, então, que são considerados verbos de ação, que indicam processo, né? São verbos que podem vir com complemento ou não. Por exemplo, o verbo a árvore caiu, sentido completo. O verbo não exige complemento aqui nessa situação, né? Perceba que é um verbo que indica uma ação, um processo. Ele não pede complemento, por isso ele é intransitivo, né? Alguns galhos caíram da árvore, né? Cair também da árvore, esse da árvore não é complemento, né? Já é outra estrutura gramatical. Então, percebo que, além de verbos que indicam ação, processo, que pedem complemento ou não, há aqueles verbos que não têm sentido nenhum na frase. A única função que ele exerce ali é ligar um atributo ao sujeito. Ele está lá exercendo esse papel de ligação. Então, eu quero atribuir uma característica ao sujeito, dando a ideia de estado, característica, qualidade. Esses verbos vão exercer o papel de verbos de ligação. E aquele termo, que é o atributo ligado ao sujeito, a gramática vai chamar de predicativo do sujeito, tá bom? Então, vamos ver lá como é que isso funciona. Ele pediu na questão 5 para transcrever um trecho, né? E tem lá umas estrelinhas para que você substituir por predicativos do sujeito. Esses predicativos lá no livro tá lá como caduca e satisfeita, propriedade de Madame L'Espanaye, né? Então, esses termos aqui é para que você complemente lá no texto ao reescrever. Então, vejamos aqui como é que ficou. Vou dar uma aumentada aqui nos exemplos. Então, temos lá, a casa era de propriedade de Madame L'Espanaye, né? Não sei se a pronúncia está certa. Ela ficara insatisfeita, lembre-se desses verbos aqui que a gente falou sobre ele já, né? Ficara, que é o pretérito mais que imperfeito, né? Mais que perfeito. E a velha senhora era caduca. Então perceba, verbos que ligam o sujeito, a casa, ela, a velha senhora,
a um atributo. Então, a casa era propriedade. Ela, insatisfeita. A velha senhora, caduca. Esses verbos aqui não indicam ação, não indicam processo. Eles estão fazendo, a única função deles aqui é ligar o sujeito a um atributo. Ou seja, o que é esse atributo? Esse atributo pode ser o quê? Pode ser uma característica, pode ser um estado, né? Pode ser uma qualidade ao sujeito do sujeito. Tá? Então percebam que a diferenciação entre verbos que pedem complemento são verbos que indicam algum tipo de processo, ação. Eles têm um significado. Verbos de ligação não, eles não têm significado. A única função que eles têm aqui é ligar o sujeito a um atributo dele. No caso aqui, a casa é uma propriedade, ela estava insatisfeita, a velha senhora caduca. Geralmente, esses verbos aqui indicam a função de ligação, verbos de ligação, tá? Que são verbos como estar, ser, permanecer, tornar-se, continuar, ficar, virar. Geralmente, esses verbos, e vocês devem prestar atenção, que frequentemente esses verbos são utilizados para ligar o sujeito a uma característica dele, que pode ser um estado, que pode ser uma qualidade, uma característica. Tá? Então fique de olho nesse tipo de verbo aqui chamado de verbos de ligação. E eles vão fazer o que exatamente? Vão ligar o sujeito a uma característica dele. Tá bom? Então essa é a diferença de verbos que indicam processos, que podem ser transitivos ou intransitivos, e verbos que não têm essa indicação de processo sequer significado. A única função deles é ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Percebam que todos esses termos aqui que estão sublinhados, eles, para a gramática, exercem a função de predicativo do sujeito, uma característica do sujeito ligado por um verbo de ligação. Beleza? Bem, chegamos ao final aqui da nossa correção. Eu peço que vocês estudem, peço que vocês foquem bastante naqueles esqueminhas que tem no livro didático de vocês, né? Inclusive eu já coloquei um aqui nessa página, porque os esquemas e o anote aí, que também é muito utilizado com aquele fundo verde, são extremamente importantes para você fixar o conteúdo. Tá? Então eu pedi para que vocês na aula do Meet anterior, alguns alunos fizessem esse esquema pelo Canva, né, que fizesse um infográfico, começasse a aprender a fazer um infográfico juntando essas informações. Tá? Então é interessante que vocês utilizem essas informações como objeto de estudo. Olha só, isso aqui eu tirei do livro, tá vendo? Esses esqueminhas aqui é interessante demais para que vocês aprendam a fazer e ligar um conceito a outro, tá bom? Então temos aqui o verbo, né? E ele vai aqui se dividindo em transitivos e intransitivos. Dentro do transitivo nós temos o direto, o indireto. Há verbos que pedem os dois, aí são chamados de bitransitivos. Mas há verbos que não pedem nenhum complemento, são chamados de transitivos. E são outros verbos que a única função dele é ligar o sujeito a uma característica dele, que é chamado de verbos de ligação, tá bom? Então esse aqui é o estudo aí da função do verbo, as características que ele pode, as funções que ele pode exercer numa oração, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima. Até mais.